Meus queridos, graça e paz sejam acrescentados a cada um, que Deus abençoe você que abriu esse Spotify para aprofundar um pouquinho mais aí na Bíblia. Esse Spotify tem um tema DNA da Viva Church, ou DNA da Viva. Eu sei que se você já viu os Spotify, se você já acompanhou, você sabe que tem um Spotify já gravado há bastante tempo com o DNA da Viva Church. Como a Viva é uma igreja, um organismo, são pessoas, né? A gente está sempre buscando evoluir, melhorar, crescer. Nós estamos aqui hoje, eu estou na incumbência de atualizar aqui o DNA da Viva Church. Algumas coisas mudaram, outras permanecem igual, outra não mudou, só melhorou. Então eu quero passar aqui as mudanças dentro da Viva Church. Nós estamos ainda no ano de 2025, agora nesse exato momento, no dia 30 de outubro, e eu quero compartilhar com você o que temos de novo na Viva Church. Só que hoje eu quero fazer de uma maneira diferente. Eu tô com uma convidada aqui, que é a minha filha Débora. Graça e paz, igreja. Olá a todos, todos que estão ouvindo, né? E hoje eu vou participar, eu vou ajudar e eu vou escutar o que o meu pai está falando. Vai lá, eu convidei a Débora para participar, que eu falei assim, Débora, eu vou te convidar para participar, que eu vou apresentar a estrutura da igreja. Débora, minha filha mais velha, ela tem 12 anos de idade hoje. Eu falei, então vou apresentar a estrutura da igreja para você, para ver se você vai entender do jeito que eu vou falar. Cada ponto, vou tentar falar de uma maneira que uma menina de 12 anos consegue captar, e vamos tentar aqui, né, se fazer entender. Eu falei com ela, se você não entender, você fala com o papai e vamos conversando. Para fazer a experiência ser ainda mais real ainda, nós não ensaiamos antes. Ensaiamos, Débora? Não. E não ensaiamos antes, ela não sabe o que eu vou falar da estrutura da igreja, ou seja, para a reação dela ser espontânea, e se ela entender, de fato entendeu, se ela não entender, ela vai fazendo a pergunta para a gente chegar lá. Amém? Então, Amém. Dito isso, para falar do DNA da igreja, eu quero dar primeiro o texto bíblico, que para mim é a definição da Viva Church, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Foi o tema bíblico do nosso primeiro aniversário, e para mim é o texto que define, apesar do nome ser a Viva Church, né, poderíamos colocar aí qualquer versículo, como Abacuque 3:2 e outros textos sobre avivamento, mas ao meu ver, a definição bíblica da Viva Church está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para mim, a definição hoje, o texto áureo que define o DNA da Viva Church é a graça e o conhecimento anexadas, ok? Amém. Juntas. Então, vamos lá. Quem nós somos aqui, né? A Viva Church é uma igreja que, de início, vamos começar aqui, porque toda igreja tem as suas camadas, né? Tem as suas nuances ali, tem os seus pontos importantes. O primeiro ponto para a gente começar a cair em cima: definição da Viva Church. É uma igreja reformada na doutrina e carismática no espírito. Em outras palavras, Dona Débora e todos que estão ouvindo, é uma igreja que é fundamentada na Bíblia, no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, mas sem abrir mão da presença do Espírito Santo. Então, existe hoje igrejas que buscam só o estudo da palavra e deixam de lado o Espírito Santo. Já tem outras igrejas que buscam só o Espírito Santo, buscam sentir, buscam unção, buscam poder, mas ignoram ou deixam de lado o conhecimento da Bíblia, estudos de livros e tudo mais, e deixam de lado. Então, o que é o certo? Só conhecer a Bíblia ou só ser cheio do Espírito Santo? Pela Bíblia Sagrada, o texto que eu acabei de ler, de crescer na graça e no conhecimento, os dois. É como um exemplo que eu gosto de usar, que perguntaram para um teólogo assim: o que é mais importante, orar ou ler Bíblia? E ele falou assim:
pergunte para um passarinho na hora que ele estiver voando qual das duas asas que é mais importante para ele continuar voando. Se é uma à direita ou à esquerda. Ou seja, ele respondeu assim, então, que o que é mais importante? Os dois são cruciais para o crente. Tanto um quanto o outro. Seja, é orar ou ler Bíblia? Os dois. Então, o que é mais importante na Viva Church? Conhecer Bíblia ou ter unção? Os dois. Os dois. Então, não é um ou outro, não é uma escolha. Ah, ou eu vou ler Bíblia ou eu vou buscar unção. Não, busca unção lendo Bíblia. Vai os dois, tá? Então, essa daqui. Agora, o que é o reformado, né? Porque eu tô falando do reformado da doutrina e carismático do Espírito. Você sabe o que é alguém reformado? Não. Não? Então vamos lá para a parte do reformado. O reformado, de uma maneira simples para você entender, você lembra que teve agora que a gente falou da reforma protestante. Sim. Certo? Então a reforma protestante que aconteceu no século XVI, os reformadores, que são aquelas pessoas que começaram a reforma, eles tinham um ensino, uma doutrina. Eles acreditavam em certos pontos sobre a salvação, certo? Então, essa doutrina dos reformadores é a doutrina reformada. Então, a igreja, a Viva Church é uma igreja reformada na doutrina. Vai ter um debate aí sobre o que caracteriza ou não alguém reformado, mas ponto pacífico o cristão reformado, pode falar que é de doutrina reformada, ele acredita em 10 pontos sobre a salvação. 5 pontos eu tenho certeza que você já ouviu falar, porque nós fizemos uns trabalhos agora, que é das 5 solas. Sim. Você lembra? Então, as 5 solas é uma das pregações, das doutrinas, das premissas dos reformadores. Então, primeiro é a sola scriptura. Veja bem, a Igreja Católica, ela acreditava que a escritura mais a tradição mais o magistério era aquilo que coordenava a igreja. A escritura, vou falar a Bíblia para você entender, né? A Bíblia, a tradição e o magistério eram as fontes de autoridade de doutrina para a igreja. Quando os reformadores falaram da sola scriptura, eles estavam batendo contra isso, porque eles falavam assim, não, somente a escritura, só a Bíblia basta. Então não tem a tradição e nem o magistério. O magistério é os padres, os papas, né, os homens que criam tradições. Essas tradições, a grande maioria não está na Bíblia. Então são tradições que estão acima da Bíblia. Uma pergunta essas tradições, elas podem ser, elas só estão na Bíblia ou elas são mesmo da Bíblia e elas, são de deuses imaginários? Não, essa tradição é que o Papa criava, ou o concílio criava, ou um padre criava, e não estava na Bíblia. Então, por exemplo, você tem a Bíblia Sagrada e o que a Bíblia ensina, que você consegue provar com versículo e tudo mais. Mas aí eles falavam assim, olha, o sujeito morreu, fica no purgatório. Isso não está na Bíblia, está numa tradição. É uma tradição. Eles criaram essa tradição. Não está na Bíblia, entende? Então a tradição é o que não está na Bíblia. Mas aí eles falavam, não, tem que respeitar a Bíblia, a tradição, as tradições e o magistério, que é os papas lá que criavam essas tradições. Os reformadores lançam a primeira sola scriptura, só a Bíblia basta, ok? Então é isso aqui que ela confronta. A sola fide, que é a só fé, ela confronta a crença que a Igreja Católica Apostólica Romana na época falava assim, olha, para você ser justificado, porque nós somos condenados pelo pecado, certo? Certo. Nós somos pecadores, condenados, enfim. Só que quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados, porque Cristo se fez maldição para nos fazer justos. Ou seja, certos diante de Deus, ok? Inocentes. Então, a igreja falava, na época, que só a fé em Jesus não é suficiente para você ser justificado. Então, tinha que ser a fé, mais os sacramentos, mais as obras.
Aí quando você juntava esses 3, aí você era justificado. O que é o sacramento? Hoje, o sacramento da igreja protestante, que é a nossa, são 2. Você sabe qual é? Quer chutar? Não. Batismo e ceia. É os 2 sacramentos hoje da igreja protestante. Na igreja católica, você quer chutar quanto que era? Quantos eram? 5 ou 3, por aí? 7. 7 sacramentos. Ó, primeiro sacramento da igreja católica. Batismo, confirmação, que é a crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Ó, 7 sacramentos. Então, naquela crença lá, você tinha que ter a fé em Jesus, você tinha que obedecer sacramentos e obedecer obras, fazer obras. Que obras que é essa? É o que a gente entende como, o crente tem que ter boas obras. Não, as obras que tinha que obedecer na época eram as penitências que o padre dava, porque você ia lá e confessava teu pecado pro padre. Aí o padre falava assim, 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Aí essas penitências podiam ser jejum, esmola, essas rezas, peregrinações, vai andando não sei para onde para você alcançar perdão e etc. Então tinha que cumprir as indulgências, que é os pagamentos lá que eles pagavam para a igreja e tudo mais, que eles criaram lá o tesouro de méritos. Aí tinha o purgatório, você pagava também para tirar a agenda do purgatório, cumpria a penitência para purgatório. Então, ou seja, era a fé, os sacramentos e essas obras. Isso tinha que estar em cooperação. Aí você era justificado. Então a sola fide, ou seja, somente a fé, acredita que para você ser justificado, somente a fé basta. Ok? Amém. Então, pastor, eu estou ouvindo aqui. Mas e aí? Então eu não preciso fazer as obras. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta. Mas peraí, as obras são consequência da salvação, não causa. As obras são consequência da justificação, não causa. Entende? A causa da justificação é a fé em Jesus Cristo. Aí uma vez que você é justificado, aí você começa a ter boas obras. Entendeu? Entendi. Só uma pergunta, eu acho que ela tá um pouquinho lá pra trás. Só pergunta mesmo. Da onde que veio Ave Maria? Essas coisas assim, Pai Nosso? Porque... O Pai Nosso tá na Bíblia, né? A Ave Maria, eles pegaram uma parte do que o anjo falou com Maria, bendita sois vós entre as mulheres, não sei o quê. Aí eles criaram uma reza em cima disso, né? Você sabe a diferença de reza para oração? Não. Oração é uma conversa, entendeu? Você dobra o joelho, você conversa com Deus, isso é uma oração. Reza é eu repetir, eu ficar repetindo. Igual eles ficam, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de... Então, se eu ficar repetindo, é reza. Se eu orar, se eu fazer uma oração conversando, aí é uma oração, entendeu? Então, essa oração é com base lá na conversa do anjo com a Maria. E eles criaram uma oração em cima disso e ficam, uma reza, perdão, em cima disso e ficam repetindo isso. Mas a única oração que Jesus ensinou é o Pai Nosso, só, entendeu? Sim, mas tem ateus, tipo, tem pessoas que não crê em Deus, que mesmo assim falam Ave Maria, e elas, tipo, essas pessoas, elas falam isso. Aí, tipo, elas, tipo, não é do querer, mas, tipo, elas querem fazer isso ou só porque depois disso virou uma palavra que a gente fala? Porque tem gente que fala, nossa, Ave Maria. Aí não, mas aí isso, tá errado. De todos os exemplos que você citou aí, tá errado. O ateu já tá errado que é ateu. Não sei o que ele tá fazendo com a Ave Maria. E mesmo assim, o que tá falando não tem poder nenhum. Mas, voltando pra cá. Foca cá. Desculpa. Então, só a escritura é por causa disso, porque a igreja acreditava em mais fontes de autoridade. Somente a fé é porque os reformadores trazem os textos bíblicos que somente a fé basta para ser justificado diante de Deus. A terceira, que é a sola gratia. A igreja católica acreditava que o homem cooperava com Deus para poder receber a graça, certo?
Porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos, né? Pela graça sois salvos. Sim. Mas eles falavam assim, não, mas quando é que você recebe essa graça? Você recebe essa graça também quando você tem boas obras, quando você está ali fazendo o que a Igreja Católica Apostólica Romana manda. Então a igreja manda você fazer, a igreja te dá as penitências, as obras, você tem a fé. É aí que em cooperação, né, entre você e Deus, que Deus te dá a graça. Então sempre tem uma cooperação, um mérito, você merece receber aquilo de Deus, entendeu? Sim. Então eles acreditavam que quando você, junto com a fé, com o sacramento, com as obras, fazendo por merecer, aí você tinha então acesso a essa graça e aí então você recebia salvação, certo? Sim, certo. A sola gratia bate de frente com isso, porque ela fala, não. Para ter acesso à justificação, só basta a fé. E para ter acesso à salvação, é a graça. Ou seja, você alcança justificação diante de Deus pela fé e você é salvo pela graça. E as boas obras é porque você já foi salvo. Em outras palavras, vou te dar um exemplo que você vai entender agora, batata. Ó, eu planto uma árvore de laranja para depois colher laranja, ou eu colho laranja para depois plantar árvore? Pra mim, eu acho que Peraí, é muito difícil, calma aí. Não é não. Você anda na rua, você vê laranja sem uma árvore? Não, mas... Precisa de ter o que primeiro? Uma árvore? Sim, mas a gente precisa da semente. Não, mas a semente vai ser plantada. Ok, eu entendi. Sim. Tá igual a galinha e o ovo, né? O que vem Sim. primeiro, a galinha e o ovo? Por Mas isso veja que bem, para dar o fruto, ele não vai dar no nada, concorda? Sim, Tem que concordo. ter então uma árvore antes, não é isso? Precisa de uma árvore. Então, primeiro a árvore para depois ter o fruto. Sim. Certo? Ok. Até o da galinha e o ovo só não tem explicação, é meio difícil a explicação quando é na evolução. Mas no nosso caso, que nós é crente, primeiro Deus criou a galinha, depois a galinha botou o ovo. Sim, porque Deus criou a árvore. Garoto. Então, então, nesse caso, Deus criou primeiro o quê? A árvore, não é isso? Sim, criou a árvore. Ok. Então, primeiro vem a árvore, depois Os frutos. Primeiro você é salvo. Depois você tem boas obras de salvo. Não tem como eu cobrar o fruto de quem não é. Não tem como eu querer achar laranja sem ter uma árvore. Então, ou seja, você é justificado pela fé. Você é salvo pela graça. Aí agora você já é salvo. E uma vez que você já é salvo, agora você vai dar fruto de salvo. Agora você vai ter boas obras de salvo. Ok? Entendeu aí? Ficou legal? Não, ficou legal. Então, expliquei agora para ti sola scriptura, sola fide, sola gratia e o solus Christus. O que é o solus Christus? É o ataque, porque a Igreja Católica acreditava que assim, a mediação, o que é mediação? Sabe o que é mediação? Não. Mediação vamos supor, Elisa, sua irmã, brigou com você. Sim. Aí ela vem em mim. Aí ela fala, pai, a Débora fez não sei o quê. Aí eu vou conversar com a Débora. Eu mediei. Eu fiquei no meio. Eu mediei. Eu ouvi a Elisa e falei com você. Certo? Certo. A Igreja Católica acredita que a mediação entre os homens e Deus tem o Papa, o Padre. Sim. Aí eles depois colocaram mais mediadores, que são os santos. Vamos rezar para Santo Antônio. Vamos orar para Santa Maria Imaculada Conceição. Vamos orar para o santo não sei o que, São Pedro, vamos São João, e não sei, São Paulo. E começa a orar, aí começa a ter aquele monte de santo. Aí tem o padre, aí tem o papa. Aí o concílio é uma reunião grande assim de estudo, tal. Teve várias na história da igreja. Aí para definir as coisas, tal, tem umas coisas que é bacana. Sim. Tem umas coisas que é bacana. Aí tem um concílio que chama de Trento, que foi lá em Trento. Aí, esse concílio de Trento, ele defendeu que a missa era um sacrifício propiciatório e o sacerdócio do Novo Testamento. Ele também aprovou lá a missa
para os santos. Ah, vamos fazer uma missa para o São Fulano de Tal. Uma missa para o São Ciclano para ele ouvir as nossas preces, as nossas rezas e tudo mais. Então você notou que para chegar em Deus, né? Precisava de todo um caminho. Não, né? tinha uma galera. É mais fácil você cancelar o plano de internet aqui na Proximus do que chegar em Deus. Você tinha que passar fora a Nossa Senhora também. Nossa, não deles, né? Mas fora Maria também, que você tinha que passar por Maria. Que eles falam, conversa com a mãe, que o filho ouve, não sei o que. Então, tinha toda essa conversa, certo? Certo. Os solos cristos, os reformadores vão falar o seguinte: tem um profeta, um sacerdote, um rei. Quem é? Jesus. Tem um único e suficiente sacrifício, não repetível. Quem que é? Jesus. Os ministros podem anunciar, operar sinais, mas ninguém oferece sacrifício propiciatório, porque esse sacrifício já foi oferecido, que é Cristo. Ou seja, não tem intercessão de santos, não tem, santo que está entregando, rezando, intercedendo por nós e não sei o que e tal. Não. Você quer ver um exemplo aqui? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então, ou seja, os solos cristos ataca essa crença da Igreja Católica, tinha uma galera lá mediana. Não, só tem um e suficiente, que é Cristo Jesus. Aí a quinta sola é o Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria atacava, né, a crença da Igreja Católica Apostólica Romana na época, que a salvação ela é partilhada entre Deus e o mérito humano. Entendeu? Tipo assim, vamos dar um exemplo, 50% é Deus e 50% eu fiz corrida, eu dei o meu corre, né? Eu fiz por merecer, eu fui lá, eu obedeci as coisas, e, né, obedeci a igreja e tal, ou seja, tem o mérito humano e tem Deus ali e tudo mais. Então, a primeira coisa que acreditava a Igreja Católica que era os dois, tipo, depende de você e Deus também, e é os dois, certo? Aí, o culto... Tinha culto, missa, né? Missa para santos, tinha imagens que também começaram depois a ser consideradas santa, sagrada, a idolatria, começaram a colocar esse monte de idolatria. Lá no mesmo concílio de Trento que eu te falei, eles acreditavam que a salvação era cooperação de Deus e dos homens, ou seja, tinha mérito ali meio que de duas partes e tudo mais. Então o Soli Deo Gloria ataca tudo isso, porque ele fala assim, não, peraí, somente a Deus glória. O culto, somente a Deus glória. A salvação, somente a Deus glória. Então, ou seja, tudo voltou para Deus. Eu vou falar para você e vou falar aqui um detalhe que eu acho muito bacana. Se você está escutando esse Spotify, anota. Você nunca mais vai enxergar as 5 solas da mesma forma. A sola escritura é a regra. Mostra, vou de novo, calma, respira. A sola escritura é a regra. Diz onde Deus fala com autoridade final. Onde? A sola gratia é a causa. Diz por que Deus salva. Sola Scriptura é a regra. Diz onde está a regra, está a autoridade final. Certo? Sola Gratia diz por que Deus salva. Porque Ele é gracioso, pela sua graça soberana, não por mérito do homem. Okay? Sola Fide é o instrumento. Diz como nós recebemos a salvação pela fé. Uma é a regra, sola escritura. A sola gratia é a causa. Qual que é a causa da gente ser salvo? Graça. A sola fide, que é a fé, é o instrumento como nós somos salvos pela fé. Solos Christus
é o mediador. Fala quem? Quem salva? Cristo. E o Sol lhe deu glória, diz para quê que Deus salva? Para que toda honra, para que toda glória seja dada a Deus. Ó, sola Escritura é a regra. Onde está o manual da salvação? A Escritura. Sola gratia é a causa. Por que que Deus salva? Por causa da graça. A sola fide é o como, é o instrumento. Como nós somos salvos? Pela fé. Solos Christus é quem? Quem salva? Cristo. E o Sol lhe deu glória é para quê? Para que ele salva? Para que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Ó, então, ó o resumão que eu te dei aqui das 5 solas. Eu não tenho um podcast aqui das 5 solas, mas depois dessa explicação, fecha a conta e vamos embora. Então, o que faz a Igreja Aviva Church ser reformada? 5 solas e tem os 5 pontos das doutrinas da graça. Vou te explicar as doutrinas da graça aqui. Esses 5 pontos, na verdade, vou colocar de uma maneira aqui para você entender. Ó, uma maneira de explicar a doutrina da graça para uma adolescente jovem de 12 anos entender. São 5 fases. 5 o quê? Fases. Do projeto ou do plano ou do propósito da salvação. Ok? Ok. Primeira fase. Primeiro momento da história. Ó, eu vou te contar a história da salvação em 5 fases. Ok. Primeira fase. Depois que Adão e Eva pecou, né, desobedeceu, comeu do fruto, aquela coisa toda, a natureza humana, o espírito humano foi afetado pelo pecado. Certo? Certo. Então, a gente já nasce pecador. Certo? Certo. Ó, então, veja bem. Nós nascemos depravados. O que é depravado? Depravou, deturpou, ficou ruim, ficou mal, sabe? Você já viu quando tem uma maçã assim, ou um pão começa a dar um fungo, vai ficando podre? Sim. Depravou. Então, depois do pecado, o pecado depravou, sabe? O nosso espírito ficou mal, ficou pecador, pende para as coisas do mal, entende? Então, como nós estávamos? Nós estávamos assim, ó, depravado totalmente. Então, se nós estávamos assim, a gente não tinha condição de crer em Deus, né? Nós não tínhamos condição de crer em Deus, nós não tínhamos condição de ir até a Deus. Paulo fala um exemplo, que ele fala assim, a gente estava morto em delito e em pecado. Não morto de corpo, morto no espírito. O espírito estava morto, certo? Então, se eu estava morto, eu não tenho condição de crer. Estou morto, né? Morto tem condição de ir até a Deus? Morto não anda, se andar, corre. Então, morto não tem condição de ir até Deus, né? Nem crer, certo? Ah, o morto vai ouvir a pregação do evangelho e vai crer. Não, morto não tem condição disso, certo? Certo. Ok. Então, se a primeira fase do negócio é a depravação, que a pessoa está morta em delito e em pecado, a Bíblia fala que Deus elegeu ou escolheu pessoas que ele escolheu pela sua graça, sola gratia, ele escolheu pela graça para revelar o seu amor, para revelar a sua misericórdia, para salvar, certo? Ou seja, se tem pessoas que foram escolhidas, eleitas, ovelhas, ó, ele não revelou o amor para bode, revelou para ovelha. Então, se ele tem pessoas escolhidas e todo mundo está depravado, então essa escolha é incondicional. Você já ouviu falar que o amor de Deus é incondicional? Sim, ouvi uma vez E você sabe o que é incondicional? É como se fosse, tipo, uma escolha única ou maior. Não, é porque não tem condição. Sim. Exemplo, o meu amor pela Débora é incondicional. Ou seja, a Débora pode fazer o que for e eu continuo amando ela. Eu não concordo com as suas atitudes, mas eu amo você incondicionalmente, certo? Certo. Se toda a humanidade, eu, você, nós tudo, estava depravado, Deus escolheu o seu povo
incondicionalmente. Porque ninguém merecia. É ou não é? É. Então, depois que ele escolheu esse povo para mostrar o seu amor, a sua salvação, para ser suas ovelhas, certo? Certo. Incondicionalmente, com base em que ele escolheu? Com base na sua boa vontade, com base na sua graça. Sim. Certo? Certo. Então agora ele vai mandar Jesus morrer na cruz do Calvário pelas suas ovelhas. Ó, Jesus vem morrer pelo seu povo. Tem uma frase que eu já ouvi uma vez, Débora, que Jesus morreu na cruz e não teve desperdício de sangue na cruz. O que isso quer dizer? Para quem Jesus morreu, para as ovelhas, essas ovelhas serão salvas. Jesus não morreu por alguém que vai para o inferno. Para quem Jesus morreu, esse alguém vai para o céu. Entendeu? Entendi. Então, ó, o homem está caído. Deus elegeu, escolheu incondicionalmente. Ele mandou Jesus morrer na cruz por esses escolhidos. E aí vem o quarto ponto. A quarta fase. A quarta fase é que um dia nós estamos lá na igreja. Ou andando na rua, enfim. Alguém pregou o evangelho para você. Certo? Certo. Seja num culto, na rua, enfim. Em alguém qualquer pregou. Lugar, certo. Qualquer lugar, alguém pregou. Só que quando aquela pregação bateu no meu coração e bateu no seu coração, nós cremos. Foi assim, avassalador. Nós cremos totalmente. Sim, certo. Então, qual que é a quarta fase da salvação? É que esses que Deus escolheu, que são as ovelhas, no caso. as ovelhas. Sim, certo. E o motivo da escolha de Deus não está nas ovelhas, porque as ovelhas, ao primeiro ponto, estava morta, não tinha nada de bom. Então o motivo de ser escolhido estava em quem? Em Deus. Em Deus. Certo? Certo. Beleza. Jesus morreu para fazer eles ovelhas. Certo. Mas quando que eles vão virar ovelhas? Quando eles ouvirem a mensagem do evangelho e crer. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele convence. Ele não está tentando convencer os outros. Ele convence. Ele convenceu essa pessoa da pregação do evangelho e ela creu. Ele convenceu a ovelha. Convenceu a ovelha. Ou seja, a graça, ela é irresistível. Quando Deus quer se revelar a alguém, o ser humano não consegue resistir a este poder, resistir a essa graça, resistir isso. Entendeu? Entendi. Então, ó, esses que Deus escolheu, esses que Jesus morreu por eles, esses que o Espírito Santo convenceu eles e eles receberam uma graça de forma irresistível, Deus, ou Jesus, se você preferir, vai sustentar eles até o céu. Paulo fala assim, olha, aquele que começou a boa obra em você vai terminar ela lá no céu. Amém. Vai terminar. Ou seja, esse daqui, que foi escolhido lá na eternidade, que Jesus morreu por ele há 2000 e poucos anos atrás, esse que a graça convenceu ele soberanamente, ele que uma vez foi salvo, ele vai ser mantido por Cristo. E ele não vai perder essa salvação até o final. Ele vai continuar dando fruto de salvo, sendo santo, desviando do pecado, mas ele vai continuar salvo até o final. Peguei. Pegou aí? Peguei. Então, ou seja, ele vai continuar até o final e ele vai permanecer com Cristo, ele vai caminhar com Cristo. Certo? Certo. Então, essa daqui é a doutrina da graça. É uma das formas de te explicar o plano da salvação. Entendeu? Então, o plano da salvação ele é todo em Deus. Então, as 5 solas, né? As 5 solas e os 5 pontos os 5 pontos ali das doutrinas da graça é Deus começando e Deus terminando a salvação em nós. Pode falar. Sim, ou seja, as 5 solas e esses 5 pontos que o senhor acabou de falar, por enquanto, ou tem mais coisas? Essa é a definição do reformado, certo? Certo. Definição do reformado. Aí, uma vez que
nós acreditamos na doutrina dos reformadores, que é as cinco solas, né? E as cinco pontos do doutrina da graça. Nós temos um outro ponto agora. Nós somos, além de reformado na doutrina, nós somos o quê? Carismático no espírito. Qual que é a diferença de pentecostal? Por que não pentecostal, que é o termo mais comum? É porque pentecostal é um movimento que começou sendo denominacional, uma denominação, né? Então começou lá na Rua Azusa, no início do século XX, depois se tornou as Assembleias de Deus no Brasil. Então é uma denominação, é uma igreja. Então, nós partimos do carismático, porque o carismático, ele acredita no mover do Espírito Santo, na continuidade dos dons, né, do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo que continuam sobre nós e tal, e Deus continua manifestando eles, trazendo da sua graça, do seu poder e tudo mais, certo? Então, ou seja, nós acreditamos que esses dons continuam. Então, nós somos reformados na doutrina, certo? Os 10 pontos. E nós somos também carismáticos, ou seja, avivados. É o que eu falei no início. Conhecimento bíblico e unção do Espírito. Sabe? A mensagem, Débora, ela não pode ser vazia. A mensagem tem que ter lágrima no olho, tem que ter coração queimando, tem que ter unção, tem que ter poder, tem que ter graça. Tem que ter os dois, não pode ser um ou outro. Entendeu? Ou um ou outro. Não, os dois. Os dois tem que ter. Então, essa é a questão de nós como reformados e carismáticos. Ok? Ok. Tem alguma pergunta? Não, por enquanto, nenhuma pergunta. Então, por enquanto tá de boa. Então, vamos lá. Tá de boa. Nós temos uma confissão de fé. Olha aí. Você sabe o que é confissão de fé? Por enquanto, não. Na história da igreja, principalmente depois da Reforma Protestante, nós temos as confissões de fé. As confissões de fé é justamente, o nome já fala, né? É a nossa fé confessada, é o que nós acreditamos, né? Então, a confissão de fé da nossa igreja é um resumo daquilo que a gente acredita teologicamente e na prática, na vivência e etc. Então, ou seja, se você que está ouvindo esse Spotify não ouviu ainda, não sabe ainda o que a nossa confissão de fé fala, pode procurar aí no Pode Falar Pastor, que você vai ver que tem, se eu não estou enganado, 4 podcasts falando da confissão de fé. Então eu leio toda a confissão de fé e vou comentando junto com o pessoal, ok? Então vá lá. Mas eu vou citar aqui a nossa confissão de fé, Débora, que tem 2 visões principais. Quantas? 2. 2 visões principais, certo? Porque certo. Tem os pontos que não mudam. Então os pontos que mudam 2 visões. Dentro dessas 2 visões, qualquer uma que você tiver, você vai ser aceita na Viva Church de boa. Entendeu? Então, dentro dessas 2 visões, qualquer uma que você tiver, tá tranquilo. Qual que é as visões, né? Então vamos falar? Primeira visão teológica. Primeira, nós acreditamos na doutrina da graça. Doutrina da graça é essa que eu te expliquei agora das fases da salvação. Dos 5 pontos. Dos 5 pontos, Então, a doutrina da graça. Segundo ponto, o aliancismo progressivo. Nossa, agora... olha que nome, aliancismo progressivo. Você sabe o que isso quer dizer? Não. Não faz nem ideia, né? Então, eu vou te dar um resumão aqui para você ficar afiada. O aliancismo progressivo, ele acredita assim. Tem gente que acredita que Israel... vou escrever aqui, Israel. Sim, Israel. E aqui na frente, igreja, certo? Certo. Tem pessoas que acreditam que Deus tem um plano para Israel, certo? E outro plano para a igreja. Então, achando que não é o mesmo ponto. Certo? 2 planos. Tipo assim, tem algo que é para Israel, tem algo que é para a igreja, certo? Sim. Então agora Deus está tratando com a igreja, mas depois vai tratar com Israel à parte. Entendeu? Então, entendi. Tem distinção entre um e outro.
tá? Você entendeu a explicação? Sim, ou seja, Então, são planos diferentes. o pessoal que acredita que um é diferente do outro. E Deus tem um plano para cada um, certo? Certo. E tem um nome isso. Quem acredita nisso tem um nome. Chama. Olha que nome difícil, mas é isso aí. Ainda bem que você vai escrever, O né? nome é dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Então, quem acredita que tem um plano para Israel e outro para a igreja é dispensacionalista, certo? Certo. Então, eu vou falar depois a segunda visão da nossa confissão, mas você vai ver que nós aceita pessoa que é dispensacionalista, tá? Ó, tem uma outra galera que acredita que era Israel, certo? No Antigo Testamento. E a igreja substituiu Israel, certo? Certo. Então a igreja entrou no lugar de Israel, entendeu? Essa galera que acredita que a igreja substituiu Israel tem um nome também. Quer saber o nome? Se for difícil, eu não quero. Não, é menor. É menor, ok, então O quero. nome é aliancismo. Certo? Esse acredita que Israel foi substituído pela igreja, certo? Certo. E onde que nós estamos, pai? O senhor falou aí, aonde nós está onde mesmo nesse negócio? Aí agora que eu vou falar o da primeira visão, que é o aliancismo progressivo. O que nós acreditamos? Ó, tá aqui, Israel, certo? Certo. Ó, Israel, tudo em Israel, tudo. Tudo. O templo, o tabernáculo, a lei, cargos, né? Profeta, sacerdote, rei, tudo em Israel. Tudo que você lê no Antigo Testamento que é sobre Israel, certo? Certo. Tudo, as alianças, as profecias, tudo em Israel se cumpre. Se cumpre? Se cumpre em quem? Quer falar alguém? Em Jesus? Em Jesus. Menina. Ó, tudo no Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento, ele é o fim de todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o aio, ele cumpre a lei, ele não precisa abrogar a lei, porque ele cumpre ela inteira. É o único, Débora. 613 preceitos da lei. Ele cumpre todos nele. Ele cumpre a lei, ele cumpre o sábado, ele é senhor do sábado. Ele cumpre o tabernáculo, ele cumpre cada detalhe que tinha no tabernáculo. O menorá, que é aquela lanterna, ele é aquilo ali, ele é a luz do mundo. Ele, o pão da preposição, ele é o pão da vida. Ele é a arca da aliança, porque ele é a presença de Deus. Ele é o templo, mas também é o tabernáculo, porque ele veio tabernacular a presença de Deus em nós. Ele é o cumprimento das festas, festa da trombeta, do tabernáculo, a festa da Páscoa, ele é o Cordeiro, a festa das luzes, todas as festas apontam e se cumprem em Jesus Cristo. Todas as alianças. Quando Deus falou com Abraão assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era em Abraão? Não, era em Cristo, era o descendente de Abraão. Cristo nasceria numa nação. Deus fez uma nação e não é pela nação. Deus fez a nação por Cristo. Ele fez a nação porque nasceria Cristo. Israel não é importante por causa de Israel. Israel é importante por causa de Jesus Cristo. Nunca foi sobre Israel, sempre foi sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então tudo em Israel se cumpre em Jesus Cristo. É por isso que ele fala assim, Débora, ó, cumpri tudo, aí agora com vocês eu estou fazendo uma nova aliança com o meu corpo e com o meu sangue. Essa nova aliança, você sabe quem que entra nela? Jesus Cristo. Não, né? Quem entra na nova aliança, Jesus Cristo é quem está fazendo a nova aliança. Quem entra na nova aliança, você sabe quem é? É quem crê em Jesus. E quem crê em Jesus é o quê, Débora? Você sabe? É a igreja, né, no caso. A igreja.
Quem crê em Jesus É a igreja. é a igreja. Um judeu hoje, se ele crê em Jesus, ele vira o quê? Igreja. Um gentil hoje, se crê em Jesus, vira o quê? A igreja. Exato. Então, isso daqui que o papai te explicou agora é o aliancismo progressivo. Certo? Certo. E você entendeu o que é aliancismo progressivo, então? Sim, agora eu entendi, mas... Então, o aliancismo progressivo é o ensino que acredita que tudo que estava no Antigo Testamento em Israel se cumpre em Jesus. E agora que se cumpriu em Jesus, ele faz uma nova aliança. E quem crê em Jesus é a igreja. Se torna igreja, vira igreja. Então, primeira linha da confissão de fé nossa. Doutrinas da graça, lá os 5 pontos. Sim, os 5 pontos. O aliancismo progressivo, que é esse daqui. Sim. Pós-tribulacionismo, o que é pelo amor de Deus? No final dos tempos vai vir a grande tribulação. Sim. É quando Jesus soltar os cachorros do canil, que vem diabo, vem anticristo, besta, não sei vai do que e tal. Isso daí, esse mal varrendo a terra, é chamado de grande tribulação. Jesus falou, Débora, que nunca teve antes um período igual e nunca vai ter outro igual depois. Então você vê que o negócio é pesado, né? Então, nós acreditamos na primeira linha aí da confissão de fé, nós acreditamos no pós-tribulacionismo, ou seja, Jesus vai voltar depois da grande tribulação. Então nós acreditamos que a igreja, que somos nós, certo? Quem crê em Jesus, a igreja passa pela grande tribulação. A igreja passa por esse momento, que o anticristo vai se levantar, vai perseguir, vai vir, vai matar cristão, né? Nós acreditamos que a igreja passa por isso. A igreja passa por esse período de dores, esse período de dificuldade, esse período de perseguição, esse período de martírio, certo? Então, nós acreditamos que a igreja passa por isso. O 4º ponto é o amilenismo. Uns nomes difíceis, né? Amilenismo. O que o amilenismo fala? Que nós já estamos vivendo o milênio. O que é milênio? Apocalipse 20 fala que Cristo vai reinar por 1000 anos. Certo? Certo. Só que esse 1000 anos, segundo a nossa primeiro entendimento da confissão de fé, esses 1000 anos não é literal. Por exemplo, imagina um anjo lá agora no céu contando. 998, 999, 1000. Jesus, acabou, hein? Deu 1000. Finalizou o teu reino. Você entendeu? Não é um 1000 literal. Esse 1000 é plenitude, é grandeza, é totalidade. Perfeição. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala assim, olha, o pessoal que desobedecer e viver na desobediência, eu vou visitar com julgamento a 3ª e a 4ª geração. Mas quem obedecer, eu abençoo com misericórdia com 1000 gerações. Aí vou te falar a mesma pergunta para você. Tem um anjo lá no céu contando as gerações? 1000 geração, hein? Acabou a misericórdia de Deus. É isso? Não. Não é, né? Não é então 1000 é uma linguagem total, plena, perfeita. O reino de Jesus ser 1000 anos significa o quê? Perfeito, pleno. Certo? Certo. E aonde que começou o reino de Jesus? Vai começar, né, quando Jesus vier aqui literalmente na terra. Né? E quando ele estiver aqui literalmente tudo mais. Nós acreditamos no amilenismo, que esse reino começou quando ele venceu na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou no 3º dia. Ele falou assim, o meu reino não é dessa terra, o meu reino não é comida nem bebida, o meu reino está em outro lugar, o meu reino é espiritual. Então o reino de Cristo começa quando ele vence a morte, e ele já tinha falado com Pedro assim, olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Já reina. Cristo reina. O diabo não consegue parar a igreja hoje. O diabo não consegue parar a marcha triunfante da igreja, porque Cristo já reina. A prisão, pastor, pelo amor de Deus, você pode me perguntar assim, como é que Jesus reina se tem tanta maldade no mundo? Gente sendo morta, assassinada, e tal. Como é que, né? Certo. Não é verdade? Como é que está reinando? A prisão diz que o diabo é preso nesses 1000 anos. A prisão de Satanás não é para ele não fazer o mal, é para ele não enganar as nações. Ou seja, com Satanás detido para não conseguir enganar, não é que ele não faz o mal,
Faz. Mas a prisão, o que obstrui ele, é ele não conseguir enganar todas as nações. Por ele não conseguir enganar todas as nações, a igreja prega o evangelho. O sinal da volta de Jesus, Débora, é só um. Quando o evangelho do reino ser pregado a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, quando o último eleito se converter, lembra que tem gente que, as ovelhas que foi escolhida, quando o último eleito ouvir a pregação e se converter, acaba, é o fim. Ou seja, o diabo não consegue enganar as nações hoje porque ele está preso. E a igreja está pregando, ok? Quando o diabo for solto, o anticristo vai enganar as nações. Aí ele vai enganar todo mundo. Ou seja, no final do milênio, no final dos 1000 anos, no final do reino, porque hoje Cristo já reina, quando acabar o momento do milênio, o diabo é solto, o anticristo se levanta, vai enganar as nações. E aí, Débora, quem não for ovelha, vai ouvir a voz do anticristo. Mas Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e conhecem a minha voz, e obedecem o que eu mando. Quem não é ovelha vai ouvir o anticristo, mas quem é ovelha vai continuar fiel a Jesus. Entendeu? Entendi. Então, primeiro ponto da nossa confissão de fé é os 5 pontos da doutrina da graça, o aliancismo progressivo, o pós-tribulacionismo, o amilenismo, e nós lemos o Apocalipse de forma cíclica, ou seja, João repete a mesma história 7 vezes. Mesma história 7 vezes. Só que ele dá detalhe diferente em cada uma. Uma hora ele dá o detalhe do que vai acontecer lá no céu. Outra hora ele dá o detalhe do que está acontecendo aqui na terra. Outra hora ele fala só da besta. 7 vezes ele conta a mesma história, ok? Essa daqui é a primeira visão da nossa confissão de fé. Entendeu? Capite? Capite. Segunda visão da confissão de fé. Arminianismo moderado ou factus. É daquela... Não tem as fases lá da salvação? Sim. Então, o arminianismo é assim. Tá todo mundo depravado também. Eles também creem igualzinho. Tá todo mundo depravado, certo? Só que aí Deus escolhe as pessoas... A ovelha? As ovelhas. Sim. Porque ele viu quem que ia crer. Aí ele escolheu essas pessoas. As ovelhas. As ovelhas, tá? Na primeira visão, Deus não escolhe porque ele viu quem ia crer. Ele escolhe pela sua graça. E por causa da pessoa ser escolhida que ela crê. Entendeu a diferença? Entendi. Na primeira, Deus escolhe pela sua graça, porque o cara está morto, certo? Sim. Então ele escolhe pela sua graça. E por ser escolhido que a pessoa crê. Nessa segunda visão, Deus viu quem ia crer. E aí quem creu, ele escolheu. Entendeu? Terceiro ponto. A pessoa, Jesus desceu e morreu por todo mundo. Todo mundo. Jesus morreu por todos. Até os que vão para o inferno, Jesus morreu por eles. Jesus morreu para todos. Os que creem, os que não creem, ou seja, Jesus morreu para toda a humanidade. Certo? Certo. Na outra, Jesus morreu para quem Deus escolheu. Certo? Certo. Aqui ele morreu além dos escolhidos para quem não foi escolhido. Certo? Certo. Terceira visão. Se a pessoa receber o chamado do Espírito Santo, o convencimento, a pessoa consegue resistir. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem para convencer. E ele querendo convencer, ele não consegue convencer, porque a pessoa consegue resistir o Espírito Santo. Certo? Certo. E o quinto ponto é, essa pessoa que foi escolhida, que Jesus morreu por ela, e que o Espírito Santo convenceu ou não, ela pode perder a salvação. Okay? Ela pode perder, no meio do processo lá, pode perder e aquela coisa toda. Já no outro ponto, nós já falamos que se Deus salvou na eternidade, salvou aqui, ele vai sustentar essa pessoa até o fim. Entendeu? Entendi. Certo? Então, essa é o arminianismo factus, um resumo, né? O dispensacionalismo revisado e progressivo
eu expliquei aqui para você o que é o dispensacionalismo. Sim, uma aliança progressiva. O dispensacionalismo. Dispensacionalismo, nós acreditamos aqui... Aquela palavra grande, certo? Exato, a palavra grande. Ó. Então, o dispensacionalismo, nós entendemos aqui, nós aceitamos aqui o dispensacionalismo revisado ou o dispensacionalismo progressivo, certo? Certo. Então, o dispensacionalismo tem o clássico, o revisado e o progressivo, certo? Certo. A nossa segunda visão da confissão de fé aceita o revisado ou o progressivo. Entendeu? Entendi. Então, segunda visão da confissão de fé, arminianismo, dispensacionalismo revisado ou progressivo, pré-tribulacionismo. O que acredita? Que a igreja vai ser arrebatada, tirada antes da grande tribulação. Lembra da grande tribulação? Que eu falei que vai vir, o pau vai quebrar, anticristo. Aí, essa visão acredita que a igreja vai ser tirada. Nós vamos para o céu. Aí vai acontecer tudo aqui. Anticristo, tal, perseguição, problema, morte, aquela coisa, e tumulto, e pá, demônio para todo lado. Mas nós vai estar onde? No céu. Nós já vai estar com Cristo. Essa é a segunda visão da confissão de fé, certo? Eu espero que ela esteja certa, porque eu também não quero passar aqui a tribulação, não é? Mas eu acredito pelos textos bíblicos que nós vai passar. Mas tomara que eu esteja errado e nós, olha, Débora, nós aqui no céu, né? Que não ia passar mesmo? Eu prefiro. Entre ver o anticristo e ver um anjinho voando, só mais voando. Então assim, pré-tribulacionismo. Aí a outra visão, né, a quarta, é pré-milenismo histórico. O que é o pré-milenismo histórico? Uns nomes, né? Por que é o pré-milenismo histórico? Você lembra que eu falei do amilenismo, que nós já estamos vivendo milênio, aquela coisa e tal. Sim. O pré-milenismo histórico entende assim, Jesus busca a igreja, certo. Busca a igreja, passa a grande tribulação. No final da grande tribulação, que dura 7 anos, Jesus volta com a igreja, com nós. Aí nós chuta anticristo, bate naquela galera toda, Jesus prende essa turma toda, pisa na cabeça da serpente, tal, aquele negócio todo. Aí, quando ele acaba de prender, jogar em lago de fogo, aquela coisa toda, começa um milênio. Literal. 998, 999, 1000. Literal. Sim. Então, depois que Jesus vence o anticristo, mais a igreja, vai ter 1000 anos. 1000 anos. Que vai ser o reino de Cristo na terra. Literalmente. Jesus sentado no trono, todo mundo vendo Jesus glorificado. Entendeu? Vai estar todo mundo na terra. Todo mundo na terra. A igreja, eu e você, se Deus quiser. Eu e você, glorificado, ou seja, com o corpo transformado. Jesus glorificado. Tudo, entendeu? Glorificado, andando nessa terra, e Jesus no trono, e todo mundo vendo. A igreja glorificada, quem estava aqui nessa terra, lá Israel, todo mundo vendo o negócio acontecendo, entendeu? Sim, então, 1000 anos de reino literal. Então, isso é o pré-milenismo histórico. Aí no final. Sim, mas aí depois. Aí no final desse milênio literal, o diabo ainda é solto, ainda engana uma galera que pensa num povo bobo. Porque os caras viveu 1000 anos vendo Jesus, cara. Aí ele solta o diabo ainda engana, mas esse aí tem que ir pro inferno mesmo, de burrice. Qual que é o teu pecado? Burrice, vai pro inferno. Porque 1000 anos vendo Jesus literalmente, solta o diabo ainda engana? Você tá doido. Enfim, né? Então assim, aí o diabo é solto, ainda engana uma galera, ainda leva mais uma turma lá na repescagem pro inferno. Sim. Aí depois Jesus acaba de jogar todo mundo pro inferno, deixa o diabo mesmo no lago de fogo, vê um juízo do trono branco e aí acabou. Aí é novos céus e nova terra que nós vamos ficar com Jesus e o pessoal lá no inferno lá queimando. Entendeu? Então, o pré-milenismo entende que tem esse 1000 anos literal, certo? E o último ponto lá da segunda visão da nossa confissão de fé é da leitura do Apocalipse cronológico, sequencial, né? Porque eu te falei que a gente, na primeira visão, enxerga como cíclico, né? 7 vezes contando a mesma história. E a segunda, que também é aceito, é o irmão e a irmã que fala assim, mas eu enxergo o Apocalipse cronológico, direto. Tudo bem, não tem problema não. Então, essas duas visões que eu te falei, Dedé, Sim. Eu sou mais pendido para a primeira, né? Mas a segunda visão, não é errado
não é heresia. Heresia é uma distorção da palavra de Deus. Então, tanto a primeira visão quanto a segunda visão não é heresia, não é distorção, são pontos e versículos que realmente são difíceis de interpretar. Então, não é que uma está certa e outra está errada. Não, as duas estão certas. As duas, de certa forma, tá certo e as duas são aceitas na Viva Church, ok? Ok. Se você está ouvindo até aqui e você quer descobrir qual visão que a nossa confissão de fé rejeita, você vai lá no Spotify da Confissão de Fé e escuta, que você vai ver qual que é as visões teológicas que a nossa confissão de fé rejeita, porque são heresia, ok? Ok. Ó, agora, poucos minutos para a gente resumir e acabar, porque até aqui eu tinha que dar explicação para você ficar craque no negócio com a baqueada. A estrutura da nossa igreja, Débora, é igualzinha à estrutura da igreja primitiva. A igreja primitiva, quando começou lá em Jerusalém, começou lá com Atos 2, aquela coisa toda e tal, Sim, né? certo. Em Atos capítulo 6, os apóstolos se reúnem e eles falam assim, ó, vamos separar 7 homens aqui cheios de Espírito Santo, porque nós vamos começar aqui o ministério do diaconato. Nós vamos separar diáconos, certo? Nós vamos separar diáconos, porque estava precisando de cumprir certas funções que tinham que levantar os diáconos. Então, levantaram então em Atos 6 os diáconos. Aí veja bem o que o texto fala assim, ó. Isso aqui é Atos 6, 3 e 4. Escolhei dentre vós homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ó, então, na igreja primitiva tinha 2 ministérios. Já tinha o ministério da palavra e depois veio o ministério do diaconato, certo? Certo. Então, a Viva Church, se você ouviu o outro Spotify do DNA, você viu que era 4 ministérios. Só que nós optimizamos para ficar mais fluido, mais básico, mais bíblico, os 2 grandes ministérios, igualzinho, Débora, da igreja primitiva. Ó, você não teve lá na igreja primitiva, mas está vivendo a mesma estrutura aqui na Viva Church. Então, nós temos no Ministério da Palavra os departamentos. Dentro do Ministério da Palavra tem departamentos e dentro do Ministério do Diaconato, departamentos, ok? Ok. Então, dentro do Ministério da Palavra nós temos os departamentos: intercessão, células, consolidação, escola viva, grupo de louvor e dentro do grupo de louvor, sonoplastia, mídia e liturgia do culto. Tudo que envolve ensino da palavra está no Ministério da Palavra. Oração, Ministério da Palavra, ok? E no diaconato, o que está dentro do diaconato? No diaconato nós temos família, homens, mulheres, jovens, adolescentes e kids, tudo dentro da família. Ação social, manutenção e infraestrutura, secretaria, tesouraria, eventos gerais e o bem-vindos, tudo dentro da diaconia, do diaconato, certo? Então, Ministério da Palavra, nós temos esses departamentos. Ministério do Diaconato, nós temos os departamentos, tudo dividido, tudo bonitinho, muito parecido com o que era a igreja primitiva. Outro ponto interessante para você saber é que a Igreja Viva Church também é uma igreja em células. O que é uma igreja em células? É uma igreja que está nas reuniões em casas, certo? A Bíblia fala assim, que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. E a Bíblia também diz assim, ó, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Ou seja, a igreja primitiva, Débora, não estava só no templo, né? Hoje nós estamos lá na sala do cinema, lá em Bruxelas, aqui em Namu nós estamos na sala da TPE, né? Mas a igreja primitiva não ficava só no templo. Não ficava só na sala, a igreja ficava também em células, ou cultos no lar, ou de casa em casa, certo? Então, o que nós vivemos nas células? Quer dar um chute? O que nós faz na célula? O que nós vivemos na célula? A gente fala com Jesus, a gente conversa sobre pontos lá, ou até mesmo ajuda as pessoas a perguntas, né? Tem pessoas que têm perguntas em células também, né? Perfeição. Ó, então nas células nós temos e nós vivemos a comunhão dos santos, que é a união, né, junto com os irmãos, o ensino da palavra, a edificação mútua,
e a expansão do reino de Deus, porque o evangelho é pregado e pessoas se convertem também nas células. Ó, e eu quero chegar, Dedé, se Deus quiser, aqui na Viva Church, nesse padrão aqui, ó, vou ler o versículo, o início. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Você sabe o que eu quero chegar? Se Deus assim nos permitir, todo dia tem célula. Todo dia de casa em casa. E no domingo nós estamos no templo. Sim. Todo dia de casa em casa, todo dia no templo, todo dia, anunciando a Jesus, ensinando a palavra, pregando o evangelho, tendo comunhão, partir do pão, oração, entende? Todos os dias. O nosso projeto em Bruxelas é ter uma célula em cada comuna. Já pensou? Em cada comuna uma célula. Imagina, em Namur aqui já está tendo algumas células, tem várias células. Em Charleroi tem células, em Liège tem células, em Mons tem células, em Luxemburgo tem células para todos os lados. Ou seja, chegar no momento que todos os dias tem pelo menos uma célula. Tem uma célula. No templo e de casa em casa, todos os dias. Orando, partindo pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, anunciando a Jesus Cristo, ensinando, orando, clamando a Deus. Amém? Amém. Nós vamos viver isso, nós dois? Sim. Glória a Deus por isso. Então, para terminar, nós temos então o governo, digamos assim, da Viva Church, que é as decisões, né, que vão sendo tomadas. Nós temos o conselho pastoral. Eu levanto questões nesse conselho, nós oramos, nós ouvimos os conselhos, nós decidimos. Uma vez que decidimos, uma vez que eu decido ali pela direção do Espírito Santo no conselho pastoral, eu trago a decisão do conselho pastoral, ouço o conselho pastoral, trago a minha decisão para os grandes ministérios, palavra e diaconato. Os grandes ministérios, palavra e diaconato, né, que são os líderes deles, levam as decisões para os departamentos e os departamentos levam então para a igreja. Entendeu isso? Então, toda semana eu me reúno com o conselho pastoral. E toda semana também eu me reúno com os líderes de grande ministério, da palavra do diaconato, de todas as igrejas, certo? Certo. E toda semana os líderes de grande ministério, da palavra do diaconato, se reúnem com os líderes de departamento do seu grande ministério, sabe? Gerando o quê? Alinhamento, comunhão e unidade. Amém? Amém. Na palavra e na Viva Church. Hoje nós temos igrejas em 3 lugares. Você sabe onde? Sim, Luxemburgo, Bruxelas e Namur. Exato! Bruxelas é a sede, Namur e Luxemburgo, para a glória do nome do Senhor, e aonde Deus nos permitir, sabe, em outra cidade aqui na Bélgica, sim, ou em outro país, onde Deus nos permitir, nós queremos sim abrir mais igrejas, levar o evangelho puro como ele é. Se Deus quiser, em breve, Dedé, nós vamos estar formando pastores, missionários, para poder enviar para esses lugares, para ganhar almas para Cristo e pregar a palavra de Deus como ela é. Sim, então, se Deus quiser. O nosso compromisso aqui na Viva Church, se Deus quiser, daqui a um tempo você já vai estar aí, obreira, buscando a Deus, clamando, pregando, dirigindo célula, louvando a Jesus, ganhando alma para o nome do Senhor. O nosso compromisso aqui na Viva Church é exaltar a Cristo, é ensinar a verdade, é servir em amor, é manter a chama acesa, é ter o clamor de Abacuque 3:2, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, é ter o conhecimento das Escrituras e a profundidade da graça, é buscar na palavra do Senhor, sabe? Imagina você ter pastores, pessoas, membros esclarecidos pela Bíblia, conhecedores, não é gente que só frequenta, gente que sabe Bíblia, gente que qualquer outra religião, aqui nós estamos muito na Europa, né? Muita religião aqui na Europa, que chega, que pergunta ateísmo, islamismo e tal. A gente poder chegar para as pessoas com conhecimento histórico, bíblico e aplicar na pregação do Evangelho. Como Pedro fala assim, esteja pronto para apresentar a razão da sua esperança para quem perguntar,
para quem pedir. Então nós estamos prontos para isso, apresentar a razão da esperança para qualquer pessoa. Imagina uma igreja, Débora, bereana. Bereana é aquele pessoal em Atos que Paulo ia pregando e as pessoas iam conferindo nas escrituras para ver se o que Paulo estava pregando estava nas escrituras. Agora, imagina você, Paulo pregando. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Paulo pregando e a galera falando assim, muito legal, Paulo, deixa eu ver se está na Bíblia. Imagina uma igreja bereana. Esse pessoal era chamado de bereanos, né? Imagina que eles eram de Bereia. Imagina uma igreja bereana, que tudo que é falado, a pessoa pergunta, onde está o versículo? Onde está o texto? Deixa eu conferir se está de acordo com as escrituras. Sola scriptura. Deixa eu conferir se está de acordo com as escrituras. Deixa eu ver se está certo isso aqui mesmo. Uma igreja bereana que caminha pelas escrituras, mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja avivada. Amém. Uma igreja que não tem um conhecimento para se orgulhar do conhecimento e bater no peito e falar assim, hey, nós somos bons mesmo. É uma igreja que conhece Bíblia para combater heresias, para combater falsos ensinos. Uma igreja que tem um conhecimento para ajudar na edificação do próximo. Não para se ensoberbecer porque conhece, não, mas para ajudar a esclarecer pessoas que estão com a mente trancada porque falta conhecimento. Amém. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que chora nos louvores, uma igreja que dobra o joelho, uma igreja que ora, uma igreja que tem dons espirituais, uma igreja que tem o conhecimento da luz na mente, mas que tem a chama do Espírito aceso no coração. Essa é a Viva Church. Então, o resumo, a Viva Church é reformada na doutrina, a Viva Church é carismática no Espírito, a Viva Church é confessional na fé, a Viva Church é primitiva na estrutura, como a igreja primitiva. A igreja Viva Church, ela é celular na comunhão. A Viva Church é cristocêntrica na missão. E tudo isso seja para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Amém. Entendeu? Sim. Então esse é o DNA da Viva Church. Então agora faz atenção que às vezes alguém vai te parar num culto ou depois de um culto para te perguntar alguma coisa que nós falou aqui. Vai falar, e aí Débora, você falou lá aquele negócio no Spotify, e aí me explica aí, aliancismo progressivo, me explica aí o negócio do pós-tribulacionismo. Então ó, fica afiada e vamos que vamos para a glória de Deus. Amém? Amém. Obrigado você que escutou até agora. Mande esse áudio para alguém que quer conhecer o DNA da Viva Church. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.